Olá, meus queridos, meus terceiranistas, minha galerinha do terceiro ano, minha galerinha do EJA 3. Que maravilha encontrar vocês nesse momento novamente. Vamos dar sequência nas nossas discussões de heranças genéticas. Gravamos um primeiro vídeo para vocês, onde nós esclarecemos a herança genética ligada ao sexo, o que de certa maneira são características genéticas, são características hereditárias herdadas através do cromossomo X, que pode ser distribuído tanto do papai como da mamãe, né? E nesse segundo vídeo, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com as heranças restritas ao sexo, também conhecidas como holândricas, heranças holândricas, e as heranças influenciadas pelo sexo, tá certo? As duas estão muito vinculadas à participação dos dois sexos, porém o primeiro tem algo mais exclusivo para os homens, porque está diretamente ligado ao cromossomo Y, tá certo? Então, nesse momento, o professor Leonardo Brani está aqui com vocês e vamos começar a discutir sobre essas heranças. Vem aqui comigo no vídeo. Então, vê só, aqui do lado a gente vai começar a trabalhar com a herança restrita ao sexo, a herança holândrica, que são características hereditárias atribuídas e distribuídas pelos alelos presentes, pelos genes presentes no cromossomo Y. Tudo bem? Tá certo? Então vamos deixar claro uma coisa. O cromossomo Y, ele possui alguns genes que eles são exclusivos na zona heteróloga. Por exemplo, a masculinização está ligada ao cromossomo Y. Como é que a gente pode definir isso? Vocês devem lembrar no vídeo anterior, quando a gente fez a comparação dos dois cromossomos, o cromossomo X e o cromossomo Y, né? E quando a gente percebe que esses dois possíveis cromossomos têm pequenas divergências, mas existem regiões em que são regiões homólogas, são regiões idênticas, como a gente está percebendo nessa ilustração que estou trazendo aqui do lado para vocês, aqui do lado, tá? Ó, nós temos aqui o cromossomo X, que é um pouquinho maior que o cromossomo Y. Eu especifiquei para vocês no vídeo anterior que o cromossomo X ele realmente precisa ser maior, porque ele transporta um material genético um pouco mais extenso, né? E o cromossomo Y tem essa pequena diferença em relação ao seu tamanho. Porém, pessoal, existem duas regiões que são muito semelhantes, que apresentam características em comum. É por isso que eles são considerados como cromossomos homólogos, porque tem algo em comum entre eles, tá certo? Então existe esse pequeno pedaço aqui do cromossomo, essa parte mais escurinha, que é a região homóloga, onde o cromossomo X, vamos supor, o cromossomo que veio da mamãe, ele tem algumas características que são muito semelhantes ao cromossomo Y que veio do papai, deste indivíduo, que é um indivíduo homem, por ter a formação do par de cromossomo XY, tá certo? Então, mas mediante a divisão da parte homóloga para a parte não homóloga, a gente vai encontrar algumas heranças que estão ligadas ao sexo nessa parte homóloga de X, tá? Essa parte não homóloga, desculpa, de X, e essa região também não homóloga de Y, tá bom? Então aqui estão as características ligadas ao fator Y, tá certo? As características ligadas ao homem. Aqui no X, eu posso tanto ter heranças genéticas de papai como de mamãe. Porém, aqui, nessa característica, nesse par de cromossomos, né? Como eu tenho um cromossomo Y, então aqui o Y veio de papai. Obrigatoriamente esse X tem que ser de mamãe. Então as características de mamãe estão mais peculiares aqui, e aqui as características de papai estão mais peculiares nessa região, que são as regiões mais diferentes, as regiões não homólogas. Tudo bem? Tranquilo? Para se ter uma ideia, para que vocês tenham uma ideia, um gene que tem um papel importantíssimo nesse cromossomo, que está localizado nessa região não homóloga de Y, tá? É o gene que ele é conhecido como essas siglazinhas que estão aqui, ó, o TDF. TDF. O gene TDF, que também pode ser chamado de gene SRY, é o gene que codifica a masculinização do homem, tá? Então, olha, se fulano é homem, macho, todo arrochado, essa característica do machismo dele está toda concentrada no cromossomo Y, tá bom? Beleza? Entendida a proposta? E onde é que eu vou encontrar codificado esse tipo de gene? Esse tipo de gene vai estar codificado nos testículos, foi comprovado cientificamente, foi encontrado esse tipo de gene, o TDF, nos testículos, ou seja, tiraram secreções, pequenas concentrações do testículo, de células do testículo, e fizeram estudos e analisaram que essa partezinha aqui do cromossomo Y é onde vai apresentar
esse fator genético aqui, o TDF, que é o que dá a masculinização, aquela posição mais máscula, machista do homem. É machismo no sentido de homem, tá? Não machismo no sentido de grosseria, tá bom? Entendido a ideia? Então vejam só, existem algumas heranças que nós, homens, herdamos dos nossos pais devido a esse pequeno pedaço do cromossomo Y que é exclusivamente transmitida de homem para homem. Então aqui eu posso dizer, rapaz, eu recebi uma herança genética do meu pai, passada de fato de pai para filho, porque só esse pedacinho quem tem são os homens, tá bom? Só esse pedacinho que está aqui onde eu estou passando o mouse, quem tem são os homens. É garantido, tá bom? É uma herança ligada ao cromossomo Y de fato. A gente chama de herança holandrica, tá? Holandrica, tá bom? Ou herança restrita ao sexo. É restrita ao sexo Y porque só o homem apresenta essa característica. Tudo bem? Ok? Um dos fatores em que a gente discute com herança em todos os nossos materiais de biologia transmitida de pai para filho é a chamada hipertricose auricular. Não sei se vocês já escutaram falar, mas a hipertricose auricular está designada a presença de pelos no pavilhão auditivo. Essa região da orelha nossa, né, que é cheia de pelos, mas assim, tem algumas pessoas que são mais ativas em algumas civilizações e em outras não. Aqui no Brasil a gente encontra algumas pessoas que têm uma certa concentração de pelos na orelha, mas na civilização indiana, né, na Índia, lá é meio que uma cultura que tem de homem lá, inclusive tem indianos que participam de campeonatos, de competições. Tem metros e metros de cabelo, de pelos saindo da orelha. Mas a hipertricose auricular, né, é uma herança em que ela vai descrever caracteristicamente uma distribuição através do cromossomo Y, tá? Daquela parte não homóloga de X, em que só os homens herdam. Por isso que eu estou descrevendo aqui para vocês. Olha. Todo homem afetado é filho de um homem também afetado. Todos os seus filhos serão afetados e as filhas serão consideradas filhas típicas. Tá? Eu coloquei normal, mas a gente não usa muito essa expressão. Típicas, porque se a gente diz normais, então os demais homens não são normais. Não é? A ideia mais ou menos seria essa. Tá bom? Então, a herança restrita ao sexo, ela é de fato uma herança verdadeira porque está restrita só a um tipo de sexo que é o masculino. Tá bom? Porque é transmitida apenas pelo cromossomo que o homem apresenta, que é o cromossomo Y. A hipertricose auricular, esse cidadão aí, esse indiano que eu estou colocando na imagem para vocês, tem mais ou menos essa característica aí, tá? Essa quantidade de pelos assim saindo da orelha. Isso é o que a gente caracteriza como hipertricose. E como eu estou citando, se esse cidadão ele tem hipertricose, né, ele tem esses pelos na orelha, é porque, consequentemente, o pai dele também tinha, que o avô dele também teve, e que os filhos, consequentemente, desse cidadão também terão, seus netos, bisnetos e assim sucessivamente. Porque é transmitido através do cromossomo Y, que só quem tem são os homens. Para que vocês possam entender melhor, eu trouxe aqui para a ilustração, para ficar mais claro, o uso dos heredogramas, tá? Os heredogramas, que são essas ilustrações que estão aqui, gente, ó, os heredogramas, tá? Para esclarecer melhor a proposta dos heredogramas, alguns já devem conhecer, é claro, toda vez que a gente representar circunferências nos heredogramas, estamos falando do sexo feminino. Quadrados nos heredogramas, estamos falando dos sexos masculinos. Então aqui eu tenho, vamos dizer, eu tenho aqui mamãe e eu tenho aqui papai. Tudo bem? Mamãe e papai. Vamos dizer que neste momento, ó, papai está todo escurinho, está pintadinho. Então no heredograma, toda vez que um quadrado ou que uma circunferência ela está pintada, que a gente chama de achurada, tá? Tá achurada, pintadinha, implica dizer que este indivíduo ele está infectado, ou seja, ele tem a herança genética que foi doada para ele, tá bom? Ele ativou essa herança genética que foi doada para ele. Então, nesse caso aqui da hipertricose, a gente representaria da seguinte maneira: como o homem é XY, no fator XY, claro que existem outros fatores, tá? Mas eu estou discutindo diretamente o fator XY. Então, aqui no fator XY, quando eu quero representar a hipertricose auricular, então eu vou colocar um Hzão aqui no Y, tá? A letra maiúscula, que é uma característica dominante, é o que descreve a herança da hipertricose auricular. Indivíduos que não têm hipertricose auricular, ele vai apresentar um Hzinho, tá bom? Um H minúsculo, tá? Então, nesse caso aqui, o quadradinho está pintado, então o homem ele tem hipertricose auricular, XY.
XY razão, tá bom? No caso da mulher, no caso da sua esposa, ela não vai ter hipertricose auricular porque ela não tem Y. Toda mulher tem XX. Lembra disso? XX. Aí o aritograma vai me dizer, vai me descrever isso aqui, gente, ó. Esse casal aqui, eles coisaram lá, né? Que coisaram, fizeram a coisinha lá e reproduziram três crianças. Reproduziram três crianças. Dois quadrados, ou seja, dois meninos, né? Dois indivíduos do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino, e uma menina, tá bom? Beleza? Então, dois meninos e uma menina. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai perceber que se o homem ele tem hipertricose auricular e ele passa essa hipertricose auricular pelo cromossomo Y, os seus filhos também terão, porque os seus filhos também terão o cromossomo Y. Tá certo? Ok? Menos a menina. A filha dele não vai ativar. A menina dele vai nascer típica, tá? Mas se você quiser chamar normal, pode ser, não tem problema. Mas ela vai nascer sem nenhum tipo de presença de pelos na orelha. É uma característica transmitida pelo cromossomo Y. Aí o que é que isso acontece? Se um desses filhos aqui, né, esse terceiro filho que ele teve aqui, ele casa com uma jovem e faz a reprodução de mais três filhos, sendo mais uma menina e dois meninos. Os dois meninos também vão nascer com a presença de hipertricose. Esse ciclo ele só vai ser quebrado se um dos filhos apresentar apenas nascimentos de meninas. Aí ele acaba quebrando o ciclo. Tudo bem? Tá certo? Mas a hipertricose, ela é uma herança genética de uma característica física, não é uma doença, tá? Deixando claro, isso aí não é uma doença, é uma característica física ativa. Ela vai só ser transmitida de pai para filho. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Beleza? Vamos passar para as heranças influenciadas pelo sexo, para que vocês possam entender o que é que a gente quer trabalhar como herança influenciada pelo sexo, tá bom? Vejam só. Nas heranças influenciadas pelo sexo, nessa categoria inclui-se as características determinadas por genes localizados nos cromossomos autossômicos. Oi, não estamos falando mais de herança genética através dos cromossomos sexuais Y e X. Eles não estão mais doando as características genéticas. Eu estou agora observando os cromossomos autossômicos, os demais cromossomos, os demais pares que nós temos naquele cariótipo que eu mostrei na aula passada, no vídeo passado. Tá? Nós temos 23 pares, nós sabemos disso, de cromossomos, é um total de 46. Desses 23 pares, 22 eles são autossômicos. Um dos pares é o sexual. Então, na herança influenciada pelo sexo, o sexo não é o responsável por essa herança genética. Os demais 22 pares de cromossomos que são responsáveis são os autossômicos. Porém, o sexo vai influenciar no portador, ou seja, ele vai ativar mais em um do que em outro. Vamos dizer que se nasceu menino, então aquela herança genética autossômica pode ser ativada com maior intensidade. Se nasceu menina, pode ser aplicada com menor intensidade, ou vice-versa. Então o sexo influencia na ativação do cromossomo, mas necessariamente não é ele quem está lançando essa característica genética, essa herança genética, tá certo? São os demais cromossomos, tá? Um dos fatores, um dos grupos que a gente trabalha com esse tipo de mobilidade de herança, modalidade de herança, né, das quais ressaltamos, a mais conhecida é a dominância influenciada pelo sexo, tá? Ou seja, quando os pares de cromossomos eles apresentam algum cromossomo dominante, certo? Algum gene desse par de cromossomos autossômicos dominante. Então ele pode ser dominante para o homem, tá? Mas ele pode ser recessivo para a mulher, ou vice-versa. Pode ser recessivo para o homem, mas dominante para a mulher. Um dos fatores que eu vou utilizar como exemplo para a gente poder entender melhor essa herança influenciada pelo sexo é a alopécia, também conhecida como calvície, tá bom? A calvície, que a gente fica só imaginando, não é? Que a calvície só vai atacar os homens. Mulher também tem calvície. Mulher também pode sofrer com queda de cabelo, tá? Agora vão ser ativadas em características diferentes, tá bom? Em características totalmente opostas, tá certo? Ok? A calvície pode sim atacar. Estou trazendo uma ilustração aqui com alguns genótipos e fenótipos. Eu vou falar sobre essa tabelinha para vocês. Mas antes de mais nada, vamos deixar claro uma coisa. No homem, a calvície ela vai começar a dar alguns possíveis sinais
No momento em que o homem chega ali nos seus 17, 18 anos, o que, professor? O senhor está endoidando, dizendo que o cara, quando chegar a 17, 18 anos, a calvície vai dar sinal? Sim, é porque nesse período, aos 17, 18 anos, alguns jovens estão até antecipando essa fase, né, devido ao novo ciclo de formação dessas gerações que nós temos, a ativação dos hormônios que fazem a transição corporal do ser humano. Então, no caso do homem, vai acontecer isso por volta dos 17, 18 anos, quando ele começa a ter altas produções de testosterona. Então, a testosterona ela começa a ativar algumas heranças genéticas naquele momento. Então, se uma criança, se um indivíduo, se um adolescente, ele tem a tendência, por herança genética de seus pais, de mais adiante, né, na sua terceira fase de vida, ele vai ser calvo ou não, ele já começa a dar alguns sinais no período em que ele produz em altas escalas a testosterona, que é no período dos 17, 18 anos. Então ele começa a ter uma quedazinha de cabelo ali, dá uma entradazinha no cabelo acolá, como acontece comigo mais ou menos aqui, ó. Eu estou com meus 17 anos agora, eu estou com algumas entradas, estão vendo? Né? Algumas entradazinhas. Estou com 17 agora, acho que quando eu chegar aos 40 mais adiante, talvez eu pense, eu possa ser que eu fique calvo, aquele calvo assim, com pouco cabelo mais na frente, mas não vou ter aquela coroazinha no meio assim, fechadinha, como os carecas da atualidade, né? Na mulher acontece de forma diferente, tá? Porque o hormônio que ativa a calvície na mulher é o andrógeno, tá bem? É o andrógeno. Esse hormônio andrógeno, ele fica adormecido, ele fica oculto, quietinho lá no corpo da mulher, até o momento em que a mulher está produzindo altas escalas do seu hormônio principal, que é a progesterona. Então, quanto mais a mulher está produzindo progesterona, o andrógeno está ligadinho, escondidinho, só esperando a melhor ocasião. Que melhor ocasião é essa? Vai chegar o momento da vida da mulher em que ela vai ter uma queda na produção de progesterona, tá bom? Essa baixa produtividade do hormônio progesterona, que é a fase em que vocês chamam de isso, menopausa. Né? Quando a mulher alcança a menopausa, então ela começa a produzir menos progesterona, tá certo? A produção de progesterona dela fica muito baixa. Aí é onde o hormônio andrógeno ativa. Né? Ele começa a ser mais produzido, ele começa a ultrapassar seus limites, e aí o que acontece? Se a mulher tem a tendência genética a ficar calva, quando ela alcançar a menopausa, ela começa a apresentar as chamadas quedas de cabelo. Começa a ter essas entradazinhas como a dessa jovem que está aqui, né? Ou algumas senhoras que às vezes quando cortam o cabelo, deixam ele bem curtinho, a gente consegue ver até o cascozinho, o couro cabeludo dela. Verdade? Tranquilo? Entenderam a ideia? Então há uma diferença na ativação entre homens e mulheres, tá bom? Isso é o que a gente vai chamar de ações de alopécia, tá bom? Atenção. Então, para que vocês possam entender melhor, né, eu coloquei esse mapazinho aqui e eu vou descrever esse mapa para que vocês abracem a proposta daqui do lado. Olha aqui. Quando eu falo de genótipo, são os pares de cromossomos, aquelas duas letrinhas. No caso do genótipo para identificar se é mulher, XX. O genótipo para identificar se é homem, XY. O genótipo para identificar se a pessoa vai ser calfa ou não é CC. Tá certo? CC. São os dois genótipos que eu vou utilizar. Atenção que quando eu trabalho com o C maiúsculo, C escrito de forma maiúscula, indica calvície. Tá bom? O C minúsculo, a pessoa não é calva, ela é típica, o cabelozinho é fechadinho, tá? Mas vão ser ativados em características diferentes no homem e na mulher. Percebam, olha só. No caso do homem, o homem será calvo, tá vendo? O homem será calvo a partir do momento em que dos seus pares de cromossomos, dos seus genótipos CC, um deles seja um C maiúsculo, tá bom? Então, o homem pode ser calvo com um CC maiúsculo, ou o homem pode ser calvo com um C maiúsculo e o C minúsculo, ou seja, Czão, Czinho. Então, para o homem ser calvo, basta ele ter um Czão. Czão, Czão ou Czão, Czinho. Ele só não será calvo se ele for Czinho, Czinho. Então, atenção. O homem não é calvo na homozigose recessiva, né? O Czinho, Czinho, tá? Mas ele vai ser calvo na homozigose Czão, Czão, no dominante. Então, se ele tem aqui, para o homem, o Czão é o dominante, tá certo? O Czão é o dominante. Então, se o homem tem o Czão, Czão, ou tem o Czão, Czinho, ele vai ser calvo. Tudo bem? No caso da mulher, é o processo inverso. A mulher só será calva, ela só terá calvície, tá certo? Se ela ativar o Czão, Czão.
Tá vendo? O cesão para ela é o recessivo. Tá? Cesão para ela é o recessivo. O dominante dela é o cesinho. O dominante da mulher vai ser o cesinho. Então, se tem um cesinho, a mulher não é calva. Ó, cesinho, a mulher não é calva. Cesinho, a mulher não é calva. Então, estou repetindo para vocês. Para a mulher ser calva, só em uma condição. Cesão. Tudo bem? Cesão. Para o homem ser calvo, duas condições. Ou seja, uma condição. Se ele só tiver só um cesão presente, ele já é calvo. Ele já tem a característica de ser calvo. Tá certo? Tranquilo? Para a mulher ser calva tem que ser os dois. Quando eu digo os dois, se são dois genótipos, cada genótipo desse vai partir de um cromossomo. Então, vamos dizer que para o homem ser calvo, basta que ou papai ou mamãe, ou papai e mamãe seja calvo, ou papai ou mamãe tenha a tendência de calvície. Tá? O homem só não vai ser calvo se nem papai nem mamãe tem características de calvície. Tudo bem? Agora, a mulher para ser calva, para que a mulher seja calva, papai e mamãe tem que ser calvos. Tá bom? Tá certo? Porque tem que ser cesão e cesão. Essa mais ou menos é a ideia. Ficou claro? Tranquilo? Vamos exercitar. Vamos colocar na prática agora o que a gente visualizou no módulo de hoje. Então, eu trouxe duas questõezinhas aqui para a gente discutir. Vamos à primeira. Primeira questão. Primeira questão, primeiro propósito, primeiro exercício. Da Universidade Federal da Bahia, diz assim. A análise do heredograma a seguir permite supor que a característica apresentada pelos indivíduos é. Eu vou observar o seguinte, gente. Ó, eu tenho um heredograma aqui, eu tenho um casal. Né? Lembrem-se no heredograma quadrado, sexo masculino, esferas, sexo feminino, tá bom? Então, eu tenho um casal aqui. Tá? Esse casal reproduziu 3 filhos. Seus 3 filhos, um deles casou, o terceiro filho está casado, ou não, né? Não sei. Mas ele reproduziu com essa jovem aqui do lado e também teve mais 3 filhos, tá certo? 2 homens e um menino. O que é que eu estou percebendo? Que todos os quadradinhos eles estão achurados, eles estão pintados. Então, se todos os quadradinhos aqui estão pintados, implica dizer que existe uma herança genética que está sendo transmitida de pai para filhos, tá? De pai homem para filhos homens, tá bom? Não para filhos mulheres. Então, o pai está transmitindo para filho homem. Então, qual é a característica que eu estou percebendo nesse heredograma que eu posso assinalar como alternativa coerente para a gente, tá? Então, vamos lembrar aqui, quadradinho é pai, esfera é mamãe, mamãe, toda mulher vai ser produzida como XX, né, no seu par de cromossomos sexuais, no caso do homem, do papai, XY, no seu par de cromossomos sexuais. Tudo bem? Como eu estou percebendo, há uma herança sendo transmitida apenas de pai para filho. Isso está acontecendo porque está sendo transmitido através desse cromossomo aqui Y, em que todos os filhos homens também terão. Tá bom? Então eu tenho aqui uma característica holândrica. Logo, esse indivíduo está apresentando herança ligada ao cromossomo Y, alternativa B seria a alternativa correta. Tudo bem? Tranquilo? Fácil de identificar, né? Principalmente quando a gente começa a entender e compreender melhor os chamados heredogramas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ao exercício um pouquinho mais complexo, mas bem interessante de fazer. Tá aqui o nosso exercício. Segunda questão. Bem simples, tá? É simples de fazer. Pode parecer complexo, mas é simples. Olha lá. Leandro, tá? Não é Leonardo, não. Só orientei para vocês não pensarem que isso é comigo. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, ficou preocupado com a calvície dele, consultou um amigo que estava estudando genética. Tá? Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Olha uma informação importante, a avó materna dele era calva. Na família do avô materno, não há históricos de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo seu cabo inteligente biologia, influenciada pelo sexo, e que se expressa nos homens em homo ou em heterozigose, e nas mulheres somente em homozigose. Assim, concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era de apenas 50%. Essa conclusão ela baseia-se no fato de, letra A, sua mãe ser heterozigota, letra B, seu avô paterno ele ser calvo, letra C, sua avó paterna ser heterozigota, letra D, seu pai ser heterozigoto e letra E, sua avó materna ser heterozigota, tá?
Lendo o exercício, a gente encontra um monte de informação que vai e volta, homozigose, heterozigose, a gente acaba meio que se confundindo com essas informações, mas é um exercício considerável simples, tá? Para facilitar, eu vou desenhar o heredograma da família de Leandro, porque aí a gente fica conhecendo melhor essa proposta. Então, vocês estão percebendo que aqui eu tenho um rapaz chamado Leandro, eu vou desenhar Leandro aqui embaixo, tá? E como auxílio, eu trago para vocês logo aqui a tabelinha aqui do lado, lembrem-se, Czão, tanto homem como mulher é calvo. Agora, Czão, Czinho, só homem é calvo. E Czinho, Czinho, nenhum dos dois são calvos, todos são típicos, tá bom? Não esqueçam disso. Para a calvície ser ativada no homem, basta ele ser homozigoto ou heterozigoto com Czão, com o dominante presente. Para a mulher ser calva, é preciso que ela seja homozigota com 2 Czões, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos trazer o Leandro para cá. Leandro, como é homem, eu estou trazendo ele no quadradinho, tá? E é o nosso amigo Leandro. E claro, Leandro foi gerado pelos seus pais, então eu vou desenhar seus pais aqui do lado. Eu tenho aqui o papai de Leandro e eu tenho aqui a mamãe de Leandro. Né? Papai e mamãe aqui do lado, beleza? Tranquilo? Eu vou perceber o seguinte, aqui no exercício vai ser dito assim. Ele contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Opa! Tem alguma influência relativa à avó materna, avó por parte de mãe de Leandro. Então eu vou trazer o casal para cá. Casalzinho de vovô e de vovó. Eu vou ter o vovô de Leandro por parte de mãe e a vovó de Leandro por parte de mamãe, tá bom? Veja que não foi falado nada em relação ao pai de Leandro, diretamente falando. Vamos voltar à observação. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, então o pai dele não é calvo, a mãe dele também não é calva, tá? Para o pai não ser calvo, eu venho aqui na tabela perceber isso, ó. Para o pai não ser calvo, ele tem que ser Czinho, Czinho, tá certo? Tem que ser Czinho, Czinho. Então o pai de Leandro aqui, ó, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Seu pai não é calvo. Se seu pai não é calvo, Czinho, Czinho. Tranquilo? Embora seus pais não fossem calvos, o pai dele não é calvo. A mãe dele não é calva, mas a mãe dele, por não ser calva, não ter calvície, ela pode ser Czão, Czinho, ou ela pode ser Czinho, Czinho. Tudo bem? A mulher aqui tem essas duas condições. Eu não vou fazer nada agora com a mãe de Leandro. Não vou colocar nenhum tipo de genótipo aqui para a mãe de Leandro no momento, tá? Vamos mais adiante. E ele vai perceber que a avó materna, a mãe da mãe de Leandro, a avó materna, era calva. Então, se a avó materna era calva, eu vou pintar essa circunferência, deixa ela pintadinha aqui, ó, e eu sei que ela é calva. Para uma mulher ser calva, é necessário que ela seja Czão, Czão. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, Czão, Czão. Vovó calva, Czão, Czão. Tá bom? Na família do avô materno, na família de vovô aqui, ó, família do vovô, tá? Não há histórico de calvície. Estou separando isso. Ó. Na família de vovô materno, não há histórico de calvície. Vovô não é calvo. Olha que informação importante. Vovô não é calvo. Se vovô não é calvo, é porque vovô tem Czinho, Czinho. Czinho, Czinho. Então, atenção, gente. Se vovô não é calvo, tem Czinho, Czinho. Vovó é calva, tem Czão, Czão. Tá bom? Mamãe não é calva, mas mamãe tem que receber o gene de vovô, que é o pai dela, e o gene de vovó, que é a mãe dela. Vovô só pode ceder o quê? Czinho, ele só tem Czinho para dar. Vovó só pode ceder o quê? Czão. Então, a herança genética de mamãe é Czão, Czinho. Vem Czão de vovó e Czinho de vovô. Então, mamãe ela não é calva. Mamãe ela é heterozigota, mas não é calva. Não é verdade? Ela não é calva. Então, mamãe é heterozigota. Tá bom? Olha, comecei a perceber algumas coisas por aqui. Então, mamãe é heterozigota. Logo, seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e que se expressa nos homens em homo ou em heterozigose. Para o homem ser calvo, ele tem que ser homozigoto, Czão, ou heterozigoto, Czão, Czinho, tá? E nas mulheres, somente em homozigose, ou homozigota, Czão, como aconteceu com vovó, tá bom? Assim concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo será de 50%.
Por que ele está dizendo que Leandro só tem essa tendência de ser calvo na perspectiva de 50%? Porque se eu olhar na distribuição genética, ó, o que é que vem de papai e o que é que vem de mamãe para Leandro? Papai só pode fornecer Czinho, Czinho, porque papai não é calvo. Mamãe é que pode fornecer Czão, Czinho. Então a calvície de Leandro depende de mamãe. Olha que coisa curiosa. Calvície de Leandro depende do genótipo que mamãe vai passar para ele, tá? Então, Leandro pode ser Czão, Czinho, ele pode receber um Czão de mamãe e um Czinho de papai. Ou ele pode receber um Czinho de mamãe e um Czinho de papai. Então, ele pode ser calvo ou não pode ser calvo. Tem 50% de chance disso acontecer. Tá certo? Então, essa conclusão baseia-se no fato de, letra A, sua mãe ser heterozigota. A mãe de Leandro ela é heterozigota? Sim, ela é heterozigota, porque ela tem um Czão e tem um Czinho. A alternativa correta aqui é a alternativa A. Matamos a questão. Vou observar só as outras para tirar dúvida, tá bom? Seu avô paterno ser calvo, o avô paterno dele, a gente não sabe, porque não foi descrito no exercício. Então a letra B eu não posso confirmar. Sua avó paterna ser heterozigota, também não conheço as características da avó paterna dele, tá certo? Seu pai ser heterozigoto, o pai dele não é heterozigoto, é homozigoto, né? Recessivo, Czinho, mas é homozigoto. E sua avó materna ser heterozigota. Sua vovó materna não é heterozigota, ela é homozigota, as duas letras são iguais, Czão, Czão. Então só pode ser a alternativa A, a alternativa correta. Beleza? Viram como era prático? É só a gente ter conhecimento de trabalhos com heredogramas, tá bom? Gente, espero ter auxiliado bastante vocês com esse vídeo. Foi um vídeo curtinho, mas foi um vídeo feito de coração, trazendo essas heranças, essas características hereditárias através do sexo, tá bom? Aguardo vocês no próximo encontro. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.